Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que Ele possa nos orientar hoje no nosso trabalho de elevação espiritual, nessa busca que nós estamos tendo para sermos melhores pessoas do que nós fomos no dia de ontem. Então, irmãos, eu quero que Deus esteja com vocês e vamos começar nosso estudo e a oração de hoje. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim, como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Romanos capítulo 5, versículos 17 ao 19. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando vocês como filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então, devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto,
levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 14. Mais uma vez, meus amigos, temos que manter o nosso foco em Jesus, seguir tudo o que Ele nos ensinou. A grande verdade é que Ele é que desperta a fé dentro de nós, e aí o Espírito de Deus, Ele entra no nosso coração, e Jesus aperfeiçoa toda a nossa fé. É Ele quem faz com que nós tenhamos a vontade de ser pessoas melhores, e por isso Ele sofreu por nós, e nós temos que encarar a nossa parte também e correr para cumprir os nossos destinos, aquilo que Deus colocou na nossa estrada. Então, irmãos, Deus abençoe vocês todos, que essa leitura tenha enobrecido mais o espírito de vocês. E agora vamos fazer a nossa oração, que é o nosso grande elo de ligação com o nosso Criador. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, banhando o nosso espírito com as energias renovadas de Deus, clareando a nossa visão e dando solidez aos nossos pensamentos, nos fortalecendo com a paz e com o amor de Deus, nos completando de esperança, de fé e alegrias de viver renovadas para dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois é somente contigo que encontro as forças e a coragem renovadas para enfrentar todas as provas que esta vida nos oferece. Tem dias, meu Pai, que me sinto enfraquecido e triste, pois não vemos reações favoráveis dos homens de poder em preservar as coisas boas, como a família, o respeito e as boas práticas de costumes que nos alegram e enobrecem os seres, construindo uma sociedade mais desenvolvida. Para onde nós olhamos, podemos ver claramente a ganância, a corrupção e a inescrupulosa manipulação que deturpa as mentes e destrói vidas, causando inúmeros sofrimentos e suprimindo a evolução e toda a felicidade. Por isso, Pai eterno, nós suplicamos que fortaleça o nosso espírito cansado. Dai-nos esperanças, aliviando as provações e tornando possível a todos sonhar novamente. Reveste-nos com a tua armadura celeste e nos envia os teus anjos para que tenhamos a chance de suportar e superar todos os percalços que vierem na nossa jornada. Que possamos encontrar o descanso e proteção, a tua sombra, restaurando as feridas da batalha e planejando em teus propósitos, tomando parte no sofrimento de Cristo e garantindo o nosso prêmio, ganhando a verdadeira vida eterna. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa terça-feira para todos. Que Jesus caminhe conosco por toda a nossa estrada.